sejam bem-vindos. Nós estamos já quase finalizando a nossa matéria, que é a oração eficaz. E hoje nós vamos dar seguimento a este assunto que tem sido, de fato, grandioso e tão poderoso em Deus para fazermos as nossas vidas mudar. E temos mudado de fato, porque quando o conhecimento chega, a Bíblia diz que é o conhecimento que desescraviza a pessoa, é o conhecimento que liberta a pessoa. Então todo o conhecimento extraído de Deus, extraído das Escrituras Sagradas, eles vão lhe dar respaldo e garantia de uma vida ampla, de uma vida maior, para dentro daquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Amém? Hoje nós vamos ministrar a todos vocês alguns tipos de orações que nós temos visto e que a palavra de Deus nos mostra que é de suma importância. Uma vez que nós falamos da oração eficaz e temos construído esse percurso, esse caminho de como é a oração, ou qual é a oração que dá certo, qual é a oração poderosa em Deus, nós começamos a aprender que existem meios de falar com Deus, aqueles meios que são poderosos. Não é simplesmente só abrirmos a boca ou fazermos as nossas orações. A oração, para ser respondida, ela tem-se um padrão. Por isso que, quando nós estamos em Cristo, ou nós nascemos de novo, nós devemos aprender como se comportar nesse novo reino, né? Porque Cristo já nos trouxe para este reino, nós hoje somos nascidos, recriados por Deus, recriados de novo, mas dentro deste novo reino existem condutas, existem padrões, existem éticas, e é estes tipos de comportamentos que nós precisamos aprender à luz da palavra. Aleluia. E vamos, primeiramente, nós vamos pegar um dos tipos de orações, que é a oração da fé. Vocês se lembram que nós ministramos e passamos pela oração da fé? Algumas aulas anteriores nós estávamos ministrando sobre essa questão de orarmos dentro de um padrão ao ponto de Deus se agradar da nossa oração. Aí nós vimos Marcos, nós vimos alguns outros textos bíblicos, nós vimos Hebreus, alguns textos que respaldam essa condição de que sem fé nós não temos como nos mover em nada em Deus. Porque quando nós olhamos a questão de fé, nós vemos que Deus estabeleceu uma medida de fé a cada ser humano, e conforme esses seres humanos vão crescendo, vão se desenvolvendo, ao ponto de encontrar com Deus, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor, a fé tem a tendência de ser aumentada. Amém? Então nós vamos falar sobre a oração da fé, também conhecida como oração de petição. A oração da fé está refletida neste texto de Marcos, conforme nós já vimos anteriormente, capítulo 11, onde Jesus estava falando sobre a oração que confia no que diz. Então, quando nós oramos confiadamente naquilo ou no que nós estamos falando ou dizendo, nós obtemos resposta. Agora, Marcos 11, eu quero frisar bem, a partir dos versículos 23 ao 24, que está lá dizendo, se você pedir, crendo com o seu coração, você recebe o que você está pedindo. Agora, antes do pedir, está o crer no coração. Por exemplo, é aquilo que nós já vimos também anteriormente, a primeira carta, se eu não me engano, de 1 João, capítulo 5, versículos 14 e versículos 15, falando sobre orar com confiança e orar sabendo qual é a vontade de Deus. Quando isto em nós é construído, a confiança em Deus e o saber de Deus para a nossa oração, e nós oramos,
Isso já está alinhado, isso já está aguardado, isso já está arrumado no nosso espírito ou no nosso coração. Então é só falar e isto vai ser manifestado. Porque antes do falar, você construiu toda essa estrutura dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Há algumas particularidades deste tipo de oração, que é a oração do tipo da fé. Nós estamos vendo essa primeira oração e eu quero me deter um pouco mais nela, porque de fato eu vejo que todas as orações são muito poderosas, são importantíssimas, mas a oração da fé é aquela que mais vai te socorrer, porque é as que você vai pedir por alguma coisa, por alguém, por alguma situação, e para pedir, você sabe que você só pede a quem tem condição de te dar. E você pedindo a Deus, você sabe que Deus é poderoso para fazer, conforme as Escrituras diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Uau! Esse é o nosso Deus. E aí nós vemos algumas particularidades nessa oração que diz assim: aplica-se primeiramente à vida individual do crente, às suas situações e circunstâncias, ou seja, aos seus desejos particulares. Garante que teremos aquilo que desejamos se orarmos de acordo com a palavra, se crermos que já recebemos aquilo que pedimos no momento em que o fazemos. Esses se são as condicionais. Então, através da oração da fé, é garantido se você acompanhar com outros ingredientes, que são orar de acordo com a palavra e orar crendo que já recebeu antes mesmo de pedir. Amém? Então, a oração da fé é acompanhada por esses dois tipos de ingredientes. Como é que eu vou fazer a oração da fé? De acordo com o que é a vontade de Deus, que é o que a Bíblia me diz sobre aquele assunto. Pessoal, não tem para onde correr. Todos os assuntos pertinentes à vida de forma geral, a Bíblia Sagrada tem orientação. Ah, você pode perguntar, mas professor, a Bíblia fala sobre relacionamentos de família? Yes. A Bíblia fala sobre relacionamentos conjugais? Yes. A Bíblia fala sobre relacionamento entre pessoas comuns? Yes. A Bíblia fala sobre dinheiro? Yes. A Bíblia fala sobre saúde? Yes. A Bíblia fala sobre drogas? Yes. A Bíblia fala sobre roubo? Yes. Ou seja, a Bíblia fala sobre todos os assuntos. Por isso que, concernente a cada assunto, você, quando for orar sobre os tais, precisa saber o que a Bíblia diz, ou qual é o posicionamento de Deus, através da palavra, sobre o que você vai pedir. Amém? Tem mais alguns pormenores sobre a oração da fé que eu quero ler com você. E nós estamos finalizando essa questão da oração eficaz, dessa matéria que tem sido poderosa. Não é algo que depende da vontade de Deus, mas da nossa fé e da iniciativa de falarmos o que cremos. A oração da fé independe de Deus. Isso mesmo que você está me ouvindo. Oração da fé independe. Porque não é Deus que precisa exercer fé para ter. Quem aqui precisa? Nós. Então é nós que precisamos nos posicionar em fé. Amém? Então, quando eu me posiciono em fé, eu já alinhei o meu coração, crendo que aquilo é possível para mim, crendo que aquilo é o que Deus tem para mim, crendo que aquilo é a vontade do céu para a minha vida. Quando eu creio, quando eu sei qual é a vontade de Deus para dentro disso, eu estou me envolvendo em fé, então eu vou falar, Pai, eu quero isto porque é a sua vontade, Pai, a sua vontade é essa, e aí você manifesta isso na sua vida. Nem sempre funciona no caso de outras pessoas, pois no caso da oração, calma aí, deixa eu construir esta frase. Nem sempre funciona no caso de outras pessoas.
pessoas. Pois no caso da oração concordada, a incredulidade de uma pessoa pode invalidar os efeitos da fé dos outros. Ótimo, isso aqui é primordial para você saber. Quando você vai fazer uma oração com outras pessoas e o assunto tem a ver consigo, com você, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Se você vai orar em acordo com outras pessoas, estas pessoas que vão orar, isso se tratando da oração da fé, gente, vai pedir, você compartilhou algo com alguém, você está buscando essa pessoa para orar junto com você, esta pessoa tem que ter o coração alinhado na mesma estrutura, na mesma altura que a sua fé, para isso se manifestar. Por quê? Você envolveu esta pessoa na oração. Então a oração dela pode invalidar a sua. Por isso que aí está agora, e eu quero dar uma orientação, até pastoral, para todos que vão ver este vídeo, que quando você estiver orando a respeito de algo ou buscando por algo, busque as pessoas certas para crerem junto com você. Não compartilhe daquilo que você está construindo em fé com pessoas incrédulas. Porque quando estas pessoas orarem junto com você, mas no coração delas forem observadas, ou forem observados que você é incapaz de ter isso, que você não tem estrutura para ter isto, que Deus não tem isso para a sua vida, são tipos de incredulidades. Vou frisar novamente para que você possa compreender. Quando você vai compartilhar um sentimento, algo que você precisa com alguém, e esta pessoa vem orar com você, se esta pessoa começar a orar junto com você, independente de vocês estarem perto um dos outros, ou ele num canto, ela no outro, ou ambos no mesmo espaço, mas se essa pessoa começar a orar e ela começar a ter pensamentos, indícios de pensamento sobre você e dentro desta oração, e ela começar a ver que você não tem estrutura para receber, que você não é capaz, que Deus não tem isso para a sua vida, etc, 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 vai ser inválido esta oração. Esta oração vai ser permeada com incredulidade. Então é muito importante que você busque pessoas que creem junto com você, para que isto que você está pedindo, que já está no seu coração, é a vontade do Senhor através da sua palavra, se manifeste na sua vida. Amém, queridos? Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando Tiago, ele fala sobre isto na sua carta, falando que as pessoas pedem, mas as pessoas não recebem, porque de fato elas pedem mal. Gente, o fato não está na oração ou no falar. Está da forma que cada um vai pedir. Porque Deus, ele se atém, Deus, ele se é atraído por aquilo que está na palavra. Deus sempre vai cumprir os princípios da palavra. Não tem para onde nós corrermos. Deus sempre vai se apegar à sua palavra. Então, se tem alguma coisa desalinhada, desajustada, esquece. Deus não tem compromisso em cumprir, ou ouvir, ou fazer nada. Algumas considerações que nós precisamos ter sobre a oração da fé. Não tente crer, simplesmente haja de acordo com a palavra. Porque às vezes você busca força para você crer. Hoje eu tenho que crer, e você começa a criar aquela atmosfera com as suas forças, que é tipo pensamento positivo, entendeu? Não vai funcionar. Porque não é um pensamento positivo que vai atrair o favor de Deus. O que atrai o favor de Deus é o seu coração alinhado com a vontade dele. Porque é no seu coração que habita o Espírito de Deus. A nova vida, a vida zoe de Deus está dentro do seu coração, inserido dentro do seu coração. Então, tudo que chegar à sua mente, você colocar força para aquilo, procure examinar,
Procure estudar e ver que o seu coração está dentro daquilo que você está pensando. Porque se ele estiver alinhado com o que é a vontade do Senhor, é sucesso para a sua vida. Aleluia. B. Não use sua confiança dupla. Eu quero falar um pouquinho sobre confiança dupla. Sua última confissão cancela a primeira. Aquilo que você fala revela o que está no seu coração. Se você orou pedindo algo e crê que Deus o ouviu, falará de acordo com a sua fé. Creia que recebeu mesmo antes de ver a manifestação e fale de acordo com o que você está crendo. Uma confissão dupla é aquilo pedir por coisas repetidas vezes. Eu orei ontem sobre o carro, é um exemplo. Hoje eu vou orar novamente sobre o carro. Como que eu vou colocar essas palavras dentro do mesmo assunto? Uma vez que eu pedi por um carro, a segunda eu vou agradecer porque eu já tenho o carro. Independente de eu vê-lo na minha garagem, independente de ter a chave, independente de que eu fui alcançado. Eu construí isto no meu coração. Agora tem uma ressalva, que você pode se perguntar, mas e se eu não estiver crendo no coração? Continue orando de acordo à palavra. Porque uma hora isto vai descer no seu espírito, uma hora isto vai ser compreendido pelo espírito e vai se manifestar na sua vida. Então não pare de orar, não pare. Ore de forma correta, mesmo que você ainda não tenha visto e obtido com o que você está orando. Amém, pessoal? E aí nós temos um padrão de fé, de oração da fé, para várias áreas. Nós temos oração de fé também para cura. É através da oração da fé que outras pessoas são curadas. E tantos outros meios que nós podemos usar a nossa fé para manifestar coisas poderosas em Deus. Segunda oração, oração de consagração. Esta é uma das orações que eu, às vezes, paro um pouco mais para dar um detalhe, porque quando fala de consagração, as pessoas pensam que é um período de jejum, que é um período de ficar meditando, de ficar levitando. Ah, hoje eu estou na oração da consagração. Aquela oração em pensamento que não é bíblica, orar em pensamento. Isso é meditação, gente. Isso é outro tipo de segmento religioso, não tem nada a ver com a palavra. A oração, ela tem som. A oração, ela é diálogo. A oração, ela tem caminho. Então, nunca esqueça disso, tá? Por favor, pode ser um assunto cobrado na sua avaliação. De acordo com Lucas, capítulo 22, versículo 42, diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua vontade. Este tipo de oração, ele é o máximo, porque é o tipo de oração que nós fazemos quando nós sabemos o que tem que ser feito, mas a nossa vontade, ela intervém. A nossa vontade, ela tenta ser maior. Exemplo, você está querendo por algo, você está orando por algo, você está lutando por algo, só que muitas das vezes no teu coração, no teu espírito, há uma testificação, há um testemunho chamado testemunho interior, que você não tem paz com aquilo que você está pedindo. Você não tem paz, você não tem certeza se aquilo é de Deus para a sua vida. Uma vez que isso está no seu coração, uma vez que isso está permeando a tua vida, uau, é hora de fazer uma oração de consagração. Colocar diante do Senhor isto e falar, Pai, seja feita a sua vontade. Só que, diante desta oração, você precisa estar aberto o seu coração para que Deus te oriente. Para que Deus, de fato, te guie para dentro do que é a vontade dele e obedecer. Porque é aí que muitos cristãos, ou muito crente, eles pecam. Porque eles até oram dessa forma, seja feita a sua vontade, Senhor. Senhor, me guie para dentro da sua vontade. Mas quando Deus começa a os guiá-los, tá certo, gente? Os guiar,
Não vou buscar consertar isso não, gente. Vai ficar assim mesmo. Quando Deus começa os conduzi-los para dentro do que é a vontade dele, para dentro do que é a sua intenção, as pessoas reclamam. Ah, mas não é isso que eu quero. Ah, não é dessa forma que me agrada. Amado, pelo amor de Deus, se você orou a oração de consagração, é porque você não sabe o que você quer para a sua vida. Tem que deixar o Senhor se mover. Porque talvez o que é a sua vontade, que está florada na sua carne, não é aquilo que está no coração de Deus para você. Você já parou para pensar isso? Quantas vezes você sofreu? Quantas vezes você deu com burros nas águas? Quantas vezes você quebrou a cara? Porque você sempre quis que prevalecesse a sua vontade. Agora, a vontade de Deus, uma coisa é certo. Ela é boa, perfeita e agradável. Então se submeta à vontade do Senhor, independente de como será o seu futuro. Amém? Então, se você não tem certeza, seu coração não está alinhado com o que você está orando, pedindo, opa, é hora de mudar de oração. Não use nenhum outro tipo de oração, use a oração de consagração, como Jesus orou. Você acha que aqui esse texto clássico que nós estamos usando para falar sobre a oração de consagração, Jesus estava no Getsemane, Jesus estava diante do Pai em oração e ele não sabia. Preste bem atenção. Esse não sabia, não estou dizendo que Jesus não sabia qual era a vontade de Deus, mas chegou um momento que a carne de Jesus, que a vontade de Jesus se elevou. Porque Jesus chegou a orar e falar, afasta-se de mim este cálice. Você pensa que Jesus disse essas palavras com quais motivos, gente? Vocês acham que Jesus pensou, que Jesus falou, que Jesus conjurou esta palavra da onde? Foi no momento, queridos, que ele sentiu medo. Foi no momento que, como um homem, ele não queria aquilo. A sua vontade era que ele não fosse para o Calvário, que ele não fosse para o madeiro. Mas aí, queridos, ele se submete e ele faz uma oração chamada a oração da consagração, consagrando a Deus aquele tempo, consagrando a Deus aquela incerteza, consagrando a Deus os seus medos, consagrando a Deus o que lhes permeava, e falou, Pai, seja feita a sua vontade. Queridos, se nós nos submetermos à vontade do Senhor, para dentro daquilo que nós não temos certeza, nós vamos ter a melhor vida na terra. Amém. Glória a Deus. Oração de louvor e adoração. Outra oração fantástica, porque sim, vai haver um pouco com a questão de música e tal, mas oração de louvor e adoração não é somente o fato da música. Então nós precisamos entender que são ferramentas que são disponíveis por Deus para nós usarmos. Primeiramente, louvor. O que quer dizer louvor? Uma vez que nós estamos vendo agora a oração de louvor e adoração. Louvor, por sua vez, quer dizer elogio, glorificação, exaltação. Louvor quer dizer elogio, glorificação e exaltação. Então, quando eu louvo alguém, independente se seja Deus ou não, eu estou o elogiando, eu estou o glorificando e eu estou colocando acima de outras coisas. Isto é um louvor. Por isso que temos condições de dar louvores a outras pessoas, não somente a Deus. Claro que tem a forma expressiva que é através do canto, através da música, mas é através da música que nós elogiamos, que nós glorificamos e que nós exaltamos. Agora, quando isto é reunido com efeitos de conhecermos ou expressarmos a Deus através de cânticos, nós montamos uma estrutura para uma manifestação diante do Senhor. Adoração, ato de adorar, culto, reverência, veneração. Então nós vimos louvor,
Elogio, exaltação, glorificação. Agora nós estamos vendo a adoração. Ato de adorar. Um culto, uma reverência, uma veneração. São os significados da adoração. Amor excessivo, idolatria, tudo tem a ver com adoração. Por isso que muitas das vezes nós amamos a Deus de forma excessiva. E este amor a Deus tem que de fato ser extravagante. É o meu ponto de vista. Se você quiser amar a Deus pouquinho ou limitado, é problema seu. Ou melhor, é sua decisão. Agora eu decidi o amá-lo de forma expressiva, de forma extravagante, excessivo. Porque ele é o meu tudo. Amém? Mas não vamos entrar nesse mérito em relação ao que ele é para mim e o que é para você. Vamos ao mérito da oração, de louvor e adoração. É conectar-nos na pessoa do caráter de Deus, exaltando-o por aquilo que ele é e reconhecendo seus atributos. Louvor e adoração, como vimos, são coisas diferentes, mas que unidas se completam para formar uma oração poderosa quando louvamos a Deus de coração. Consequentemente, o adoramos. E quando o adoramos, terminamos por louvá-lo. Então, quando nós estamos fazendo a oração de louvor e adoração, é aquele tempo que você para, que você às vezes apresenta uma música, mas fora da música é que você constrói palavras de gratidão, palavras de amor, palavras de doçuras, falando e reconhecendo Ele como Senhor de sua vida, vendo os seus feitos, relembrando o seu caráter, relembrando as suas obras, as suas ações. Junta tudo isto e você pode fazer uma oração, louvor e adoração. Reconhecer os atos de Deus, reconhecer os feitos de Deus. Isto é uma oração poderosa. A adoração é no Espírito. De acordo com João, capítulo 4 de João, versículo 24 diz sobre aquele episódio de quando chegou aquela samaritana e tal, estava no poço com Jesus, e ela tinha dúvidas em relação a onde seria o lugar certo para adoração. E Jesus chegou para ela falando, pois agora já havia chegado o momento da adoração, e este de fato é o tempo. E o versículo 24 diz assim, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração, uma adoração que é ato de adorar, culto, reverência, veneração, amor excessivo ou idolatria, é feito no coração. Quando nós entendemos isto, por isso que nós não temos imagens, por isso que nós não nos apeguemos a homens, por isso que nós não nos apeguemos a tantas outras coisas para colocar de forma excessiva, porque este tipo de amor, este tipo de adoração tem que ser somente para o Pai. Então a adoração é feita ou é tida no Espírito. Fazer oração de louvor e adoração é servir ao Senhor. Atos capítulo 13, versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Ó que coisa espetacular. Servindo eles ao Senhor. Servindo ao Senhor. Eles estavam em jejuns. E diz o complemento do texto. E disse o Espírito, separai-me. Gente, é uma forma poderosa quando nós compreendemos desse jeito a palavra. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo que quando nós nos reunimos em louvor e adoração, nesse momento que é feita esse tipo de oração, nós estamos servindo ao Senhor. Porque nós tiramos um tempo para não mais pensar em nada, não mais falar sobre interesses próprios, mas orarmos,
com o coração, orarmos com os lábios, expressando ao Senhor a nossa gratidão, expressando ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Deus por isso. Aleluia! E este fato, pessoal, nós podemos servir a Deus dentro deste padrão quando nós estamos com o tipo de oração, louvor e adoração. Há um outro texto clássico, se não me engano, acho que está lá em Atos, capítulo 13, por aí, que vai falar sobre... Deixa eu ler esse texto que vai ficar melhor. Nada de achômetro. O louvor e a adoração são uma atmosfera ideal para Deus atuar. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Versículo repetido aqui acima, no capítulo 13 de Atos, que nós estamos vendo que quando nós estamos nesse período de oração, quando nós estamos fazendo esse tipo de oração, louvor e adoração, nós temos a oportunidade do Espírito se manifestar. O louvor e a adoração são uma atmosfera ideal para Deus atuar. Você percebe que no capítulo 13, versículo 2 de Atos, o Espírito Santo fala? Tudo isso porque se reuniram no tipo de oração chamado louvor e adoração. Nós damos a Deus essa liberdade para que o Espírito possa se manifestar. Agora nós vamos para a outra oração, se eu não me engano, acho que é a quarta oração. Oração de ações de graças. Nós temos, muitas das vezes, uma má interpretação desse tipo de oração, porque existe um texto bíblico que fala em tudo dai graças. Mas esse tudo dar graça não quer dizer que eu vou dar graças a Deus pela derrota, que eu devo dar graças a Deus pela desgraça, que eu devo dar graças a Deus por uma morte, que eu devo dar graças a Deus porque alguém bateu o carro e morreu. Não. Render graças a Deus é reconhecê-lo, ver os seus atributos, ver as suas manifestações, dentro de uma precisão que você poderá ser socorrido por ele. Vem comigo dentro desta oração, ações de graça. É a expressão do nosso reconhecimento e gratidão a Deus por tudo que ele nos tem feito e pelas bênçãos que ele tem derramado sobre nós. O Salmo 100, versículos 1 a versículo 4, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Gente, esse texto, quando diz servir ao Senhor com alegria, de fato, tudo que nós vamos fazer, em todos os tipos de orações, tem que haver a expressão de alegria. Mas, exclusivamente, na oração, ações de graças, tem que haver um espírito de alegria. Porque ações já vêm por coisas recebidas. Agora eu quero lhe perguntar, o que você já recebeu do Senhor? Vida, salvação, libertação, cura. Gente, não é o suficiente para você sempre fazer um tipo de oração desse tipo? Ou sempre render graças ao Senhor nesse tipo de oração? Então, chegue em momentos da sua vida e renda ao Senhor graças. Tire um tempo para fazer essa oração. Tire um tempo para render a Ele graças. Ações de graças. Pai, obrigado, porque, Senhor, eu não era ninguém, Senhor. Eu tinha uma vida torta, eu tinha uma vida desgraçada, eu era um homem sem Deus, eu era um homem, muitos alcoólatras, né? Muitos tiveram uma vida destruída de fato. Jesus te achou, amado. Jesus te encontrou. Isto é motivo de você ter ações de graças diariamente. Então, não só as orações tipo de louvor e adoração, a oração da fé que você precisa ter, mas comece a buscá-lo com ações de graças e tenha o resultado, porque a ação de graça, veja o que aconteceu em João capítulo 11,
versículo 41 e 42. Jesus orou com ações de graças para operar milagres. Muitas das vezes as pessoas pensam que parar um pouco para fazer a oração de ações de graças, que é render graças, que é reconhecer aquilo que você hoje tem. Se não fosse Deus, você não teria, que não vai acontecer nada. Está equivocado, amado. Quando, melhor, todas as orações nele são poderosas. Todas as orações nele são poderosas. Não esqueça disso. Todo e qualquer tipo de oração nele são poderosas. Todo e qualquer tipo de orações. Porque quando você faz a oração de ações de graças, você está fazendo o que Jesus fez. E nós somos imitadores diretos de Jesus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus está aqui, diante da ressurreição de Lázaro, e Lázaro está morto já há dias. Lázaro está dentro de uma tumba fria, envoltos de tecidos. E Jesus, quando chega, pegou as suas irmãs, e estava ali um auditório gigante, porque estava querendo ver o que ele faria. Jesus chegou e a primeira coisa que ele fez: Pai, graças te dou. Agora, esses graças te dou foi acompanhado com o coração, reconhecendo que Deus pode e reconhecendo que Deus quer. O que Deus pode e o que Deus quer? Para esse episódio que Jesus está orando com ações de graça, que Deus quer ressuscitar e que Deus pode ressuscitar. São coisas que são indispensáveis. E isto tem tudo a ver também com a oração da fé. Quando eu vou orar e sei qual é a vontade do Senhor, eu me manifesto para dentro disso. Eu ajo, eu tenho atitudes, eu tenho ações correspondentes à palavra do Senhor, porque é de fato isto que Deus deseja, para operar o milagre, para que eu saia em plena ou em pleno sucesso dentro desse questionamento. Aleluia. E após isso, nós temos a oração de entrega. Uau! Oração de entrega. Oração de entrega eu acho que muitos de nós fazemos e às vezes não sabemos como é fazer uma oração de entrega. A oração de entrega é uma transferência de fardo, de peso. Calma lá. Ela é feita quando os cuidados, inquietações, angústias e incertezas da vida batem à nossa porta. Chegou lá, incerteza. Chegou lá, insegurança. Chegou lá, medo. Chegou lá, escassez. Chegou lá, N situações. É hora de se posicionar. Não é com oração em outras línguas, não é com oração ações de graças, não é com oração da fé, não é com oração louvor e adoração. É uma oração feita de entrega, porque você não está aguentando. E o desejo do Pai é lhe ajudar em qualquer momento. Veja isso, Paulo falou sobre este tipo de oração, ou sobre isto, lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, quando ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Paulo ainda fala, Paulo toca na oração de entrega, acompanhada com ações de graças. Por que você pode acompanhar uma oração de entrega com a oração de ações de graças? Supondo que você está cansado, fadigado, você está exausto. Sabe aquele dia que você pensa que você nem deveria existir? Rapaz, moça, você precisa orar urgentemente a oração de entrega.
E esta oração de entrega, quando você falar tudo o que está acontecendo com você, não é reclamar não, gente, é falar. Deus, eu não aguento mais. Deus, aí você não fala na primeira pessoa, jogue para a terceira. O diabo está me dizendo que eu não valho nada. O diabo está me dizendo que eu nasci para dar errado. Comece a falar, porque esses pensamentos que têm surtido efeito no seu cabeção, isso mesmo, não é Deus lhe falando. É o diabo soprando na sua ideia. É o diabo soprando na sua mente todos os pontos negativos que você possivelmente poderia ter. Por que possivelmente? Porque sem Deus é possível você ser um fracasso total. Mas hoje, rapaz, hoje você, moça, hoje você, aluno, você é alguém de Deus. Você tem a vida de Deus. Você tem Jesus que pagou os teus preços, os teus pecados. Então, renda ações de graças quando fazer esse tipo de entrega. E fala, Pai, obrigado, porque eu não merecia. Pai, de fato, Pai, o diabo está dizendo que eu não valho nada, mas você me deu real valor. Você me valorizou. Isso é uma oração de entrega com oração de ações de graças. Prossegue um pouco mais. Pedro também, em sua primeira epístola, lá em 1 Pedro capítulo 5, ele fala sobre isso no versículo 7, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então lança sobre o Senhor. Para que levar esse fardo? Para que ficar carregando essa culpa? Ah, porque quando eu não era crente eu fiz isso. Ah, eu matei, eu roubei, eu me prostituí, eu... Esqueça, rapaz. Irmã, irmão, pelo amor de Deus, hoje o sangue de Jesus Cristo te purificou de todo o pecado. Você pode confessar isso comigo? Declare, o sangue de Jesus, o meu Senhor, já me purificou de todo o pecado. E ele me fez, diga alto, justiça de Deus. Justiça de Deus. Você é alguém justificado. Você é alguém justificado pelo Senhor. Não aceite outro tipo de vida, a não ser a vida que Deus tem para a sua vida. Amém? Esse tipo de oração que nós estamos vendo, que é a oração de entrega, muitas vezes, quando nós não cuidamos, nós a aniquilamos. É bem fácil aniquilar esta oração. A preocupação é inútil e impede nossas orações. Uma vez que a Bíblia está dizendo, Filipenses 4,6, não andar ansioso por coisa alguma. 1 Pedro 5,7 está dizendo, lance sobre ele toda a vossa inquiedade, toda a vossa ansiedade. É para você fazer isso. Uma vez que você não faz, você vai ficar carregando peso, você vai ficar carregando preocupação, você vai ficar carregando quem é culpado pela morte da bezerra? Irmão, alunos, pelo amor de Deus, você é muito mais inteligente do que pessoas desse tipo. Pelo amor de Deus, avance no Senhor, cresça no Senhor e apareça no nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27 vai falar sobre isso. Por isso vos digo, olha o que Jesus está dizendo, para vocês, ou para você, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus está dizendo isso para você. Não ande ansioso, não ande preocupado, não carregue peso em relação à sua vida. Quanto ao que você haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai, pare para ver. Jesus está dizendo, as aves dos céus, os pássaros, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, Deus, o vosso Pai Celeste, o sustenta. Aí vem uma pergunta clássica de Jesus. Se os pássaros são cuidados por Deus,
voltando, versículos de número 25 a 26, está dizendo que para você não andar preocupado com a vida quanto ao que comer, vestir, no cotidiano. Ah, porque a pandemia, porque isto, porque está faltando. E, rapaz, isso é preocupações desnecessárias quando você pode fazer uma oração chamada oração da entrega. Isso mesmo. Oração da entrega. Você pode fazer. Vá falar com Deus qual é o calo que está doendo e permita Deus responder para você, porque Ele vai lhe dizer aonde é que o calo está doendo. E você vai tomar uma ação dentro do que Deus vai falar, dentro do que Deus vai te dizer, e você vai ter a sua vida mudada. Uau! E aí o versículo completa, dizendo no versículo 27... Desculpa, gente. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Jesus está dizendo que essas preocupações que você muitas das vezes carrega, que você muitas das vezes tem lutado para estar com você abraçado. Abra mão disso. Você não vai mudar a sua vida por causa dessa situação. Você não pode, naturalmente, mudar nada. Então, confie naquele que pode. Entregue nas mãos daquele que pode. Porque, de fato, se você fizer isso, ele vai pegar com você. Amém, queridos. Glória, glória. E agora nós vamos para a sexta oração, que é a oração em outras línguas. Oração em línguas é uma das orações poderosas que nós temos tido resultados excelentes. Eu falo nós porque nós cremos dessa forma e nós orientamos, ministramos a vocês alunos e ministramos por onde nós passamos a respeito do poder da oração em outras línguas. A oração em línguas é uma das orações mais completas. Tem oração da fé, oração de louvor e adoração, oração de entrega, oração de ações de graças, orações e outras orações que nós já vimos. E agora vem a oração em línguas. É vista como a oração mais completa, por quê? Calma. Porque podemos fazer por elas. Falarmos por elas, melhor, coisas do sobrenatural para Deus. E Deus é quem nos capacita a orar por coisas que nem sequer conhecemos, quando nós oramos por outras línguas. Eu quero me deter rapidinho aqui para contar para você um testemunho de um certo irmão. Talvez eu já contei para vocês em uma outra oportunidade, mas conta-se que um certo irmão, ele tinha outros irmãos na sua família e ele sempre viajava, ele mantinha a sua vida muito na estrada porque ele era caminhoneiro e ali ele passou por alguns momentos de turbulência e ele parou o seu caminhão e foi dormir. Isso por volta de quase 8, 9 horas da noite. Só que diz que quando ele deitou, ele não conseguia dormir. E aí passou-se horas e entrou-se na madrugada. E ele falou, puxa vida, eu não consigo dormir. E aí ele, preocupado com aquilo, ele pensou em fazer a oração de entrega, porque algumas preocupações estavam surgindo. E aí quando ele se colocou em oração, ele sentiu a necessidade de orar em outras línguas. Então ele começou a orar em outras línguas, e ele não sabia de fato, como a Bíblia diz, Paulo escreve aos Coríntios falando que quem ora no Espírito ou nas línguas, ele fica de certa forma infrutífero. Por quê? Ele não está orando dentro de um entendimento que ele saiba, ou ele não está orando dentro de um pensamento que ele tem a interpretação. Mas a Bíblia diz, ficamos com o que a palavra de Deus diz, que quem ora dessa forma, de fato, ora-se muito bem. E ele está orando
E ele está começando a orar em outras línguas. Ele colocou e foi passando a madrugada. Quando se chega próximo às 6 horas da manhã, ele não dormiu aquela noite, ele passou a noite toda orando em outras línguas. Aí ele vai se preparar para tomar a estrada de novo, enfim, fazer algumas necessidades básicas de higiene. Quando o seu telefone toca, e ali era sua mãe falando que passar a noite toda em um hospital. E ele, na hora, mas qual foi o motivo? E veio aquela preocupação, e a mãe falou assim, filho, o seu irmão, e falou o nome, teve um acidente. E ele deu entrada por volta de quase meia-noite no hospital. E quando chegou por volta da madrugada, os médicos atestaram a ele o óbito. E aquele moço, né, desesperado ali, ouvindo a sua mãe falar, mãe, mas como está ele e tal? E ela falou, calma, agora está tudo bem. Porque do nada, você vai entender, ou melhor, você já entendeu, do nada, algo surge, algo se manifesta e o seu irmão volta à vida. E os médicos ficaram apavorados. E aí, quando ele para poder ver um pouquinho sobre este assunto, pensar sobre isto, aí ele entende que foi o momento em que ele estava em oração em outras línguas. Ele orava por coisas que ele não sabia. Ele estava orando, mas o Espírito, vocês lembram que a oração abre um caminho para Deus? Lembram? Então a oração em línguas também abre um caminho para Deus dentro daquilo que nós não sabemos, dentro daquilo que nós desconhecemos. Por isso que a oração em outras línguas é muito importante. Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever um capítulo inteiro sobre línguas. Se não tivesse a sua importância, não estaria na Bíblia em nenhum capítulo inteiro sobre um assunto. Qual outro assunto que você vê nas Escrituras Sagradas que toma dela um capítulo inteiro tratando de um assunto como este? É porque Paulo viu uma grande relevância e algo que era muito importante e que precisava ser entendido. Isto está no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, o que nos dá uma ideia acerca da relevância deste dom para a igreja. Algumas particularidades das línguas ou da oração em outras línguas. Línguas são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, a única forma de atestar que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, não estou dizendo que essa pessoa que não fala em línguas não tenha o Espírito Santo. Se você tiver dúvida sobre este assunto, mande uma mensagem para mim aqui nos comentários, ou pegue o nosso contato e entre em contato conosco que eu vou mandar um vídeo somente falando sobre esse assunto. Porque existe o batismo no Espírito Santo de algumas formas. Tem o batismo quando nós recebemos Jesus e nós somos imergidos no Espírito Santo, tendo a vida de Deus e o transbordar do Espírito Santo, que é o que João diz a respeito sobre o novo nascimento, dizendo que necessário é nascer da água e do Espírito, e tem o batismo que é com a evidência do falar em outras línguas. Então foi isso que o apóstolo ele estava ministrando para um entendimento maior. Aleluia, gente, Deus é muito bom. Então esse tipo de oração que nós temos visto, que é a oração em outras línguas, são meios poderosos que nós temos em Deus para poder destravar coisas que têm acontecido na nossa vida e que nós não temos o devido conhecimento. Eu estava falando sobre as línguas são as evidências inicial do batismo no Espírito Santo. Atos 2, versículo 4 fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. As línguas são um dom vocal dado por Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e versículo 10 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, variedades de línguas. E aí é onde nós temos uma base maior para que tratemos deste assunto. Falar em línguas deve ser cultivado e praticado.
Falar em línguas não é somente como muitos fazem, que somente naquele momento que está o fogo, em que as pessoas se arrepiam, em que as pessoas, Deus está aqui. Não, orar em línguas é orar de forma natural, porque quando você fala em línguas, você não sai do seu corpo, como muitos pensam, né? Ah, eu estou orando em língua, agora eu estou no espírito. Não, gente, esquece isso. Orar em língua é natural. Onde orar e astúbia. Nós falamos com entendimento, sem saber o que estamos falando. Mas é algo natural, comum, que é, vamos orar em outras línguas, nós começamos a orar, porque nós cremos. E a Bíblia diz em Marcos que os que crerem, esses sinais seguirão. Agora, tem pessoas que veem a manifestação em outras línguas sobre algo absurdo, que precisa tremer, que precisa se arrepiar. Amados, isso mais parece com o espírito maligno do que com o Espírito Santo. Ah, eu estou sentindo Deus. Irmão, para com isso. Precisa você ter estilique para dizer que é Deus na sua vida? Não, amado, você age natural. Você tem postura. Você pode se mover nos dons espirituais na maior decência, na maior ordem, conforme Paulo ensina aos coríntios sobre este assunto. E aí nós temos os capítulos de Coríntios falando muito sobre isso, que é 1 Coríntios capítulo 14. Na igreja ou em grupo de crentes, nós praticamos esta comunhão do falar em línguas. Se eu estou na igreja e é um momento de oração, eu posso orar em outras línguas. Se eu estou num grupo de irmãos e está todo mundo orando em línguas, eu também posso orar em outras línguas. Agora, o que eu não posso fazer é falar em outras línguas ou orar em outras línguas em momentos inconvenientes. Quais seriam os momentos inconvenientes? Palavra, alguém está ministrando alguma coisa, eu estou... Não, isso é inconveniente. Não quer dizer que não seja de Deus, mas quer dizer que você não está tendo decência, que você não tem ordem, porque cada coisa no seu devido lugar. Uma oração em outras línguas é para um momento específico. Agora, se você é tomado pela uma unção, dentro de um momento em que toda a igreja, que toda a irmandade está inflamada com aquilo, você pode se extravasar no linguajar. Mas tem que ter muito cuidado, porque tem muito crente que pensam que não tem controle. Quando estão orando em outras línguas, estão movidos pelo Espírito. Gente, calma lá. Quem tem atitudes destas é espíritos malignos que tomam a mente da pessoa, ao ponto de fazer com que a pessoa não saiba o que está falando, nem fazendo. Agora, o Espírito de Deus, ele habita em você. Ele não manifesta em você. O Espírito Santo está habitando em você, porque você recebeu Jesus. Então, agora você está me ouvindo. Se você recebeu já Jesus, o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aqui. E olha a minha ação. Olha a minha ação mais suave possível. Então nós precisamos ter esses tipos de cuidado, porque é bem complexo esse assunto, porque é um assunto espiritual. Agora, se você deseja, eu quero frisar mais uma vez, receber assuntos como estes, entre em contato comigo que talvez eu grave um vídeo só para você. Amém? Ou a gente faz algum outro vídeo e posta no canal Vida de Pastor, na própria instituição Átrio. Vai ser um tempo maravilhoso ministrar com você esse assunto sobre oração em outras línguas. A oração em outras línguas edifica e é algo espiritual. O que fala em línguas, assim mesmo se edifica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, parte A. Ao escrever para a igreja em Corinto, Paulo os encorajou a continuar a prática de falar em outras línguas em sua adoração a Deus e em suas vidas de oração como um meio de edificação espiritual. Muitas pessoas desaprovam essa questão do orar em outras línguas, mas eu posso dar um conselho? Orar em outras línguas é melhor do que falar a vida dos outros. Falei. Porque tem muita gente que fala, não sei o que, oração em outras línguas não é de Deus. Para que orar em outras línguas? Para que orar por aquilo que ninguém entende? Para que orar? Para que falar em línguas? Irmão, orar em línguas é melhor do que falar da vida dos outros, a vida é à toa. Você entende isso, pelo amor de Jesus? Vá orar em línguas, irmão. Você que desaprova, que está vendo esse vídeo, vá orar em línguas. É melhor do que você ficar pensando na morte da bezerra. É melhor do que você ficar pensando na vida alheia e falando besteira.
Ah, gente, desculpa, mas vai ficar assim mesmo. Vou pedir para não editar essa parte. Se editar, eu vou saber. Amém? Vamos lá. Orar em línguas fornece refrigério espiritual. O que seria um refrigério? Um frescor, um alívio, uma sensação de alívio. E é isso que Isaías, lá no Velho Testamento, ministrou. Ele falou o quê? Em Isaías capítulo 28, versículos 11 e versículos 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo, a qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então Deus sempre buscou meio para poder te trazer alívio. Deus sempre buscou meio para poder te alcançar em todas as áreas. E a oração em outras línguas te ajuda e muito. Vai por mim, porque eu sei o que eu estou falando. Quantas vezes eu não destravei coisas orando em outras línguas? Não sabia, mas comecei a orar em outras línguas. Quantas vezes eu peguei minha família, peguei irmãos, solicitei de outras pessoas o orar em outras línguas. E nós temos superado tantas dificuldades, você não faz ideia. Quantas situações nós superamos, barreiras nós ultrapassamos, porque oramos em outras línguas. Pessoal, agora nós vamos ver a 7ª oração e a última sobre essa série das orações. Amém? Nós estamos concluindo a matéria, a oração eficaz. Essa é a penúltima aula. A nossa última aula vídeo será no próximo vídeo seguinte. Então, se você quer completar o entendimento de todas o assunto da matéria oração eficaz, não deixe de ver o próximo vídeo. Tá ali, ó. Tá ali. Tá aqui na frente. Vai nele lá depois de terminar este, porque eu tenho certeza que você vai ser de forma poderosamente alcançado pelo Senhor. E agora nós entramos sobre a oração de intercessão. Muitas pessoas fazem de forma errada e nós precisamos atentar para isto. A palavra interceder significa interpor-se entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma a outra. Quando eu falo em interceder, eu estou dizendo que existe discórdia entre A e B, e eu me ponho no meio. Por me colocar no meio dessas partes, A e B, eu busco um acordo, eu busco um equilíbrio entre ambos, porque está havendo um desajuste. Jesus, ele se colocou entre nós e Deus. Uau! Por isso que ele é o nosso intercessor nos céus. O nosso intercessor nos céus, Jesus. Hebreus 7:25 diz, por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus não parou de interceder, Jesus continua intercedendo, porém, nos céus. Romanos 8:34 diz assim, quem os condenará? Uma pergunta. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Uau! Então nós temos esse intercessor lá. Agora nós temos o Espírito Santo, que é o intercessor aqui na terra. Romanos 8:26 diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Temos dois intercessores, um no céu e o outro na terra. Ele intercede na terra, de dentro de nós, rogando a Deus em nosso favor e ajudando-nos a orar, pois muitas vezes não sabemos orar como convém, ou mesmo pelo que orar, mas de fato o Espírito nos ajuda. Ele não ora por você, pelo amor de Deus.
Espírito Santo, ora por mim, Espírito Santo. O tempo que você vai se lamentar e chorar, choramingar para o Espírito Santo falar para Deus, fale você, porque você tem o acesso direto. E essa questão de se interpor entre você e outra pessoa, isso é muito importante. Orar por pessoas se colocando entre ela e a situação dela diante de Deus. Jesus se colocou entre nós. Hoje nós temos o Espírito Santo entre nós e Deus. Não parou ainda a intercessão. Jesus deu o acesso. O Espírito Santo ficou, veio. E agora o Espírito Santo de dentro de nós intercede. Então, não existe nenhum meio de nós não sermos alcançados. Sempre seremos, fomos e seremos e somos alcançados. Porque tivemos Jesus na terra, hoje o temos no céu. Tivemos o Espírito Santo no céu e hoje o temos na terra. Amém? Então a oração de intercessão é uma oração que você precisa estar sempre desenvolvendo por outras pessoas. Orar por um filho, orar por um esposo, orar por uma esposa, orar por um patrão, orar por um amigo, principalmente em momentos que eles estão passando por situações e que sozinhos não conseguem. Ao invés de ir lá falar, porque falar muitas das vezes não resolve, porque ninguém quer nos ouvir, ore. Amém? Eu posso contar só um testemunho pequenininho sobre intercessão. Teve uma época na nossa igreja que tinha uma situação bem delicada financeiramente. E aí eu tinha um membro nesta nossa igreja atual, isso já tem muitos anos, gente, em que este membro dizimava fora. Ele entregava suas contribuições em outra igreja. Por quê? Ele passou a congregar conosco e a sua igreja era de fora da cidade. E ele veio para a cidade, enfim, se filiou à Ademax Church e congregou conosco anos. E aí um dia me ressaltou por que aquele irmão não contribuía. Eu não via ele contribuindo na igreja. E aí eu, sondando, percebi que ele era um fiel dizimista, que ele era um fiel ofertante. Porém, as suas contribuições iam para outra igreja, que ele servia a Deus em uma outra cidade. Aí aquilo me trouxe ao espírito que nós estávamos precisando. A outra família tinha mais condições do que nós na época, que é a outra igreja da outra cidade. Então eu comecei a orar, me interpondo entre Deus e aquela pessoa. E falei, Pai, eu sei que o teu servo está fazendo o que é certo. Eu sei que o teu filho está em uma obediência. Mas, Pai, eu oro nesta hora por esta situação e desejo que ele passe a contribuir aqui na nossa igreja, porque estamos precisando. E comecei a interceder por isso, gente. Comecei a interceder todas as vezes que eu ia orar por essa situação. Pai, obrigado porque eu já posso ver o meu irmão ofertando aqui. Pai, obrigado porque eu já posso ver ele se levantando no momento de ofertório e entregando. Irmãos, num belo culto, meus olhos viram aquela pessoa se levantar, vir diante do altar e fazer uma entrega. E aí eu corri depois do culto e procurei saber o que teria sido entregue. Aí eu não vi os nomes, porque temos um controle que as pessoas, às vezes, quando dizimam, elas sempre mandam um papel, né, pedindo oração, ou colocam os nomes delas nos envelopes de contribuições. E não tinha nome nenhum. E, enfim, aí na minha próxima oração, veio um valor que era o dízimo desta pessoa. E aí eu glorifiquei a Deus pela intercessão que estava acontecendo, né? Que Deus de fato tinha nos ouvido. E aí aquela pessoa se incomodou tanto e veio me procurar. E ela falou assim, pastor, preste bem atenção. Eu estava orando e o Senhor me incomodou para que eu começasse a ofertar e dizimar aqui. Você entendeu? Só que aí a pessoa falou, eu não vou fazer isto somente porque há um desejo no meu coração agora de ajudar, mas é por uma obediência também. Deus falou comigo. Aí eu falo para você, quem estava orando na oração de intercessão, se colocando entre Deus e uma outra pessoa? Amém? As orações são positivas, as orações são verdadeiras, as orações são poderosas. Viva uma vida ampla em Deus. Tenha uma vida poderosa em Deus.
e usufrua de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. O vídeo ficou um pouco longo porque nós tivemos esse propósito mesmo de ministrar nesta aula todos os tipos de orações. Examine uma após a outra, examine, confronte com as escrituras sagradas, confronte com as escrituras, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Gente, eu amo vocês. Deus os abençoe do fundo do meu coração. Compartilhe. Esta aula é uma aula que pode ser compartilhada com outras pessoas. Tem alguém com dificuldade, como orar, ou que tipos de orações fazer? Mande as pessoas assistirem. Compartilhem. Siga o canal aqui da Instituição Atos. Nós ainda estamos assim pequenininho, mas podemos ser grandões, gigantescos, porque temos condições de ajudar outras pessoas. Deus os abençoe. Um forte abraço. Nossa próxima aula aqui já está falando do nosso final. Deus abençoe. Um beijo no coração. Amo